Quem acha que é fácil confiar em Deus? Eu ia trazer uma vela aqui para colocar a mão no fogo, eu esqueci a vela em casa. Para quem confia demais em Deus, eu acho que eu confio bastante. Eu acho que eu sou uma pessoa assim que não tem dúvida nenhuma, não tem um pingo de incredulidade. Eu confio de verdade em Deus. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? Quando o caldo engrossa, a gente às vezes dá uma fraquejada. E eu percebo também que às vezes a gente deixa de fazer muita coisa para Deus porque não confia nele. Às vezes deixa de fazer por Deus porque falta um pouquinho dessa confiança de que Deus é Deus de verdade, né? Às vezes a gente tem aquele receio, aquele medo de se lançar nas coisas de Deus porque a gente tem dúvidas, tem algumas questões, tem bloqueios, tem uma série de fatores que interferem, e eu percebo isso. Eu vejo tanta gente aí cheio de potencial. Inclusive, eu queria fazer uma pausa porque eu quero chamar o Marcelo aqui. O Marcelo pediu para dar um testemunho. Marcelo Pinto, dá uma salva de palmas para o Marcelo Pinto, é um homem de Deus, abençoado. Eu falei para ele que era 5 minutos para ele demorar 10, para não ser 15. Mas ele tem um testemunho da sua célula, né? E ele pediu para contar aqui e vai ser muito edificante para toda a igreja. Amém? Amém. Boa noite. Vou tentar... Não adianta ir direto no testemunho, é contar um pouco o que aconteceu antes, né? Hoje, ouvindo a palavra que o pastor Braz trouxe sobre gratidão, eu já tinha no meu coração de falar isso, e eu queria falar, sou muito grato a Deus por todo o investimento que Ele fez na minha vida. Quando Ele chegou à igreja, o meu ministério era um ministério que não fluía muito, não fazia célula, quase não ia, estava mais parecendo água parada que junta dengue, estava pela fé mesmo, ia na caminhada junto, sabe? Ele me levando para fazer visitas, sabe? Ele estando comigo, e ele foi, nós juntos, ele foi desenvolvendo um potencial que já existia em mim. E a cada dia que passa foi ficando mais preciso, mais intenso, né? Tem me ensinado a discipular, né? Depois eu vou contar dos discípulos, mas é importante na construção disso, né? E ele estava viajando, foi quando o inimigo pôs uma situação que eu precisei estar na sala do pastor Eduardo, porque eu senti que aquela hora o velho homem estava voltando numa proporção que eu não ia suportar, e eu ia acabar desviando, ia acabar fazendo alguma coisa que não ia agradar a Deus, e eu sentei lá. Com muita dureza, assim, e amor, ele ministrou meu coração, né? E ele pôde falar quem eu era. E na hora da ira, daquela coisa, ele não me julgou, mas ele me mostrou assim, você é assim, eu acredito que você é assim. A gente orou e depois daquilo lá, sabe, aquilo foi passando e aí veio o acampamento. O acampamento foi algo que busca da intensa do Espírito Santo. Eu pude voltar a ter comunhão com o Espírito Santo intensamente. Eu fico ouvindo aquelas ministrações porque aquilo ainda tem promessas que ainda vão se cumprir na minha vida, né? E depois a gente começou esse ciclo de célula de aliança, né? Que aí já tinha 2 aliançados presencialmente e tinha 2 online, né? E a minha célula logo de cara já multiplicou antes de eu começar. Então assim, eu tinha um colírio, já fiquei sem ninguém. Aí eu pedi para o colíder, por favor, venha comigo então para a gente fazer a célula, eu tenho preciso de um companheiro, né? Ele veio, mas os 2 discípulos, os 2 da célula presencial não vieram mais. E aí a célula presencial começou a fluir, né? E online, né? A célula online começou a fluir, e aí a gente comecei a fazer toda segunda-feira com eles. E assim, no começo eu falava assim, esse negócio de online, a pessoa não vai prestar atenção, tudo. Mas é o dia que um carro dele quebrou, ele falou assim, não, marca para outro dia, pode marcar 11 horas, pode. Eu falei assim, glória, isso está dando seu irmão, quer participar, né? E a gente foi fazendo a célula, foi fluindo naquele mover, né? E aí depois ele falou assim, não, vou para o encontro. E aí eu glorifiquei a Deus, porque quantos anos que eu não mandava alguém para o encontro? Sabe, eu poder trabalhar aquela vida, sabe, ir lá, orar, e ver Deus transformando, e Deus guiando, e ali conduzindo.
nesse tempo de oração, né, alguns irmãos receberam algumas ligações minhas, mensagens, né, Deus, Ele me deu palavras que de pessoas que precisavam ouvir, ou eu me expressar o amor de Deus para elas. Eu acho importante isso. Se você tem um contato celular, sentir no coração, fala do amor de Deus para uma pessoa, talvez, que esteja conosco, e pessoas também que não estejam mais conosco, porque é importante, nós somos igreja. Né? Então, assim, a gente foi fluindo, aquele menino foi indo, eu falei assim, você vai para o pré-encontro? Ele falou assim, não sei, não, você vai. Mas nisso a Marta ficou para trás. Na 8ª semana ela já não participou mais, e aí foi só o Alisson mesmo que fluiu, eu trouxe tudo, ele foi para o encontro, né, e ele participou da célula presencial, ele não consegue, então eu continuo com ele a célula presencial / online, ele participa do outro lado. Né, e aí ontem a ministração da palavra da oração de manhã, aí eu fui lá na casa de tinta, que é onde eu estou, eu falo de Jesus, né? E aí ela era a mulher que eu compro o material que ela me vende de pintura, eu evangelizei ela. E aí depois, na hora que eu estava indo embora, ela deixou o cliente dela, me procurou, correu, falou assim, Marcelo, deixa eu falar algo para você. Eu falei, pode falar, querido. Aí ela falou assim, eu sou muito grato a Deus por você, porque eu estava desviado da igreja. E quando eu comecei a estar naquela célula, né, eu lembrei do tempo que eu era pequeno e meu pai me levava na Assembleia de Deus. Né, e aí, quando você semeou, jogou a semente, você orou por mim, Deus começou a fazer uma mudança na minha vida. Sabe, hoje eu não posso estar lá com você, mas eu estou na igreja, onde o meu pai, né, o pai dela, colocou ela quando ela era pequena. Então, ela agradeceu a Deus, que ela reconciliou-se com Deus. Né? Ela e o companheiro dela estão indo na igreja. E aí, parecia nós dois lá fora. Ela me abraçou, a lágrima descia daqui e descia de lá. Sabe? E aí começou, sabe, Deus, quando eu entrei no carro, eu não parava de chorar. Meu pai, esse cara só chora, velho. Eu sou assim, eu sou muito sensível ao Espírito Santo, e eu choro mesmo. Quando tiver que chorar, não tenho vergonha. Se tiver que vir aqui na frente me prostrar, meus discípulos conhecem. Eu não sou de esconder, se eu estou precisando de Deus, eu preciso de receber daquilo, não tem problema, eu mergulho mesmo, intensamente. E aí eu comecei a chorar, e aí depois o Espírito Santo ministrou no meu coração. Sabe, o meu chamado é esse. Meu chamado é ser evangelista, meu chamado é falar de Jesus para as pessoas. E muitas vezes eu me apeguei assim, de falar assim, poxa, eu sirvo tanto ao Senhor, eu vou na igreja, eu faço as coisas, não tem ninguém para... Nem discípulo, antigamente tinha festa do discípulo, que eu ficava até murchinho, não gostava nem muito de vir, porque eu não tinha ninguém. 20 anos de ministério, tem 5, glória a Deus, tinha 4, né? Mas Deus abençoou no encontro. Né? Depois de 20 anos de igreja, eu tive o privilégio de ministrar uma palavra lá, para mim foi, nossa, para mim foi maravilhoso, velho. Foi tudo que eu sonhei, né? Igual o pastor Ária falou, não sei se vai ter outras vezes, mas para mim foi intenso. Se não tiver outras vezes, pastor, eu peguei da senhora. Se não tiver outras vezes, glórias a Deus, porque foi muito legal, foi muito importante ser honrado e valorizado no lugar onde eu nasci. Eu nasci numa célula, e a célula é vida. Sabe, quando você faz célula, líder de célula, e você que não é líder, mas está presente numa célula, e você não vem na célula, aquilo o líder fica murchinho. O João Vitor não me ajuda muito, que ele fala assim, pai, tem célula hoje? Antigamente, né? Ah, filho, não tem. Mas você está ruim de discípulo, hein, velho? Eu falei, desde de me ajudar, ele ainda complicava, né? Eu falei, tá bom, velho, tá bom. Mas glórias a Deus que hoje eu estou vivendo um tempo onde Deus ele tem me colocado à disposição. Eu tenho orado todos os dias, né? Eu falei, pastor, tenho orado no carro. Eu estou buscando a Deus. Tive a oportunidade de orar no monte com meu filho ali perto da Pirelli. Eu falei, filho, vamos orar no monte? Vamos. Peguei ele e falei, então vamos então. Pô, na madrugada, nós no meio daquela mata lá, sabe? Então o Senhor tem me dado oportunidades, né? Eu estou na escola de líderes de novo com meu filho, porque o Espírito Santo falou no meu coração, eu estou vendo meu filho crescer para Jesus, eu estou vendo meu filho aprender. E ele tem que aprender com quem? Com o pai. E o pai tem que estar presente. Sabe, se você não tem um filho, mas você tem um discípulo, e aquele discípulo vai estar, esteja com ele. Não tem vergonha nenhuma, que as aulas lá são muito boas, meus professores estão ali.
né? Eu amo a vida dos meus professores, né? Até senti falta deles, o pastor ministrou com toda a propriedade, mas eles fazem parte, a sala é dele. A minha professora de escola está aqui, né? Ministrou muitas coisas na minha vida. Então, hoje eu estou colhendo o fruto de tudo aquilo que foi plantado. Mas eu sei que Deus tem mais. Eu não aceito viver sem um milagre novo na minha vida todo dia. Eu não quero mais viver aquele Marcelo que acorda angustiado, chorando. Eu quero novidade de vida. Eu acordo e falo assim, não, eu preciso de falar de Jesus para alguém, mas tem um aí que eu estou mandando mensagem todo dia para ele. Todo dia. Ele não me responde um oi, velho. Eu falei, Senhor, mas ele vai responder, Senhor. Eu oro pela vida dele e mando mensagem. Né, se vocês têm na rede social, vocês viram um convitinho que eu fiz, é um flyer, né, da célula Peniel. A minha irmã ali me ajudou, né, a Karina, produziu aquilo lá. Ô, Glória, obrigado, minha irmã. Tem um galardão no céu para você. Então, sabe, os irmãos ajudam uns aos outros, sabe? Então, era isso que eu queria dizer, sabe? Muito importante. E sem falar que o pastor Eduardo me abençoou no começo da minha missão, né? A gente está planejando aí, orando para fazer uma viagem missionária, porque o Senhor me falou assim, eu já juntei van aqui para levar torcedores de futebol até o estádio. Investia e os caras iam, e o Espírito Santo falou assim, por que você não pode fazer agora para Jesus? E falar do meu amor em outro lugar? Então tem que ser alguma coisa que custe. E o pastor, a única coisa que ele antes dele me abençoar, ele falou assim, o que você fizer lá, você tem que fazer aqui. Ô, glória, e melhor ainda. E ainda por cima, Deus me deu pessoas que sonham comigo. O mesmo sonho, flui no coração. Sabe, tem mulheres de Deus, você tem que levar as mulheres de oração também, né? Porque elas têm que ajudar a gente, ensinar a gente o caminho, como a gente faz. Então, elas estão com a gente. E, por último, hoje, de tanto investir, né, hoje de manhã mesmo, você é fresquinha, eu mando mensagem todo dia para ele, convido ele para a célula, ele fala que ele não vai, mas ele comprou uma casa. E ele é um amigo desses amigos que vai no futebol comigo, que eu levava para Santos para assistir o jogo e voltava e tudo. Ele falou assim, eu comprei uma casa e eu gostaria que você fizesse uma célula na minha casa antes de qualquer pessoa pisar lá. Você pode chamar quem você quiser. Eu falei, ô, glória, velho, vou levar um violeiro. Já comecei aqui, o Espírito Santo já começou, eu estou bolando ali uma grande festa, sabe? E eu falei assim, convida mais gente, velho. Convida a gente, né? Porque, não, o milagre tem que ser completo, né? Já que abriu a porta, vamos, vamos levar o amor de Deus. Então é isso, amados, seja firmes com Deus, seja firmes na célula, sabe? Não aceite nada menos que o milagre. Nada menos que o milagre. Amém? Glórias a Deus. Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Glórias a Deus, né? Agradeceu todo mundo, quase, né? Foi de um a um agradecer. Glórias a Deus, né? Que bênção. Gente, acreditem, viu? A gente vai falar hoje sobre confiar. Confie. Você confie na célula, confie no discipulado. É tão bom, realmente é edificante. A gente está aqui sobre uma direção, né, que o pastor recebeu, de célula, de discipulado, e funciona. Ah, mas o meu discipulador ele faz isso, ele erra e vai errar, todo mundo vai errar. Se colocasse qualquer um à frente, vai errar, em todos os aspectos, em qualquer nível. Vamos errar, sim, bastante. Mas nunca é com a vontade de errar, é sempre com a direção de Deus, buscando fazer o melhor, buscando conduzir o povo para o céu. Esse é o objetivo principal da igreja, né? Estarmos preparados para ir para o céu, quando Jesus voltar ou quando a gente partir. Então acredita, olha que lindo, né, o testemunho de uma célula. E eu vejo lá, eu me emociono muito, porque eu recebo lá, eu vejo as pessoas tendo dificuldade, às vezes, de fazer célula online, negócio muito novo, né, para alguns. Tem dificuldade mesmo, mas se esforça, dá um jeito, pede ajuda, conversa com esse, com aquele, conversa com qualquer pessoa, mas faz a sua célula. E eu fico emocionado de ver pessoas se colocando à disposição de Deus. Então confia. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre confiança. Bom, eu quero conversar um pouco com vocês hoje, falar um pouquinho algumas coisas, porque eu queria trabalhar na nossa confiança hoje. Inclusive, eu pregando, eu quero também sair daqui com mais confiança ainda em Deus do que eu já tenho. E esse é o objetivo para esse culto hoje, essa macrofesta, é que você saia daqui cheio de alegria e de confiança nesse Deus que nós servimos, nesse Deus que você serve, nesse Deus que você entregou a vida, nesse Deus que um dia você falou,
o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Porque às vezes o dia a dia faz a gente virar incrédulo, né? Não é? A gente está lá trabalhando, trabalha, vai para casa, dorme, acorda, trabalha, vai para casa, blá, blá, blá. Daqui a pouco a gente está fazendo tudo automático assim e não pensa em algumas coisas que edificam a nossa vida. E eu queria conversar com vocês hoje sobre algumas coisas de por que nós devemos confiar em Deus. Por que nós devemos e podemos confiar em Deus. Porque existem vários tipos de entrega, não é? Eu ia chamar o João Vitor aqui, eu ia fazer uma coisa, eu vou fazer outra. Vem cá, João. Já que o Marcelo veio, você vem também. Esse menino aqui, ele às vezes a gente está ali na sala de oração, ele é o único que está conectado com a gente. Não falha, né? Todo dia está lá. Você entra de manhã também? Só à tarde, né? Está na escola. Uma tarde, às 6, esse menino aqui está esperando abrir a sala. Às vezes ele deixa a câmera aberta, eu fico olhando para a carocha dele lá. Mas é um menino de oração também, o Marcelo está dando um bom exemplo para ele, graças a Deus. Vai longe, viu? Deus te abençoe. Mas eu queria ver se você tem fé, se você confia em mim. Você acha que você confia ou não? Fica aqui, ó, de costa para mim. Agora eu quero ver. Isso aqui todo mundo já viu, né? Mas eu quero renovar um pouquinho essa dinâmica, porque todo mundo já viu isso aqui, principalmente em encontro de casais. Está com medo? Olhando para trás. A gente faz isso com casais, né? Manda a mulher se jogar nos braços do homem. Eu até pensei em fazer isso, chamar um homem forte aqui para carregar as mulheres no braço e sair correndo aqui pelo meio, assim como vai para a lua de mel. Mas eu falei, não vou fazer isso que pode dar problema, pode dar erro. Aí o cara cai e nem arrebenta, vai dar problema. Mas, rapaz, fica olhando para lá, não olha para mim não, cara, calma. Eu quero ver se ele confia, se ele realmente tem confiança em mim. E a primeira coisa que eu vou te falar assim, não, olha para lá, não pode olhar para trás agora. Agora não pode olhar para trás que eu vou fazer um negócio aqui, tá bom? Você vai ter que se jogar para trás, mas valendo. Bom, depende, né? Vamos ver. Vamos lá, quando eu contar 3, você joga para trás. Espera aí, tá? 1, 2, 3. Esse é um jeito de se jogar na presença de Deus. Esse é um jeito. Porque, vocês viram o que aconteceu? Eu atrasei um pouquinho para pegar ele. O que ele fez? Ele está tremendo aqui de medo, gente, de cair no chão. Mas, às vezes, a gente faz isso, né? Porque a gente confia em Deus e até dá um passinho de fé, mas, às vezes, assim, a gente vai com aquele medo, e aí a gente não confia tanto, e aí, no meio do caminho, o que acontece? A gente para de confiar e mete o pé no... Como ele fez aqui. Se desse para dar um zoom aqui, ia ver que o pé dele estava indo, quando ele viu que achou que não ia pegar, ele meteu o pé para trás. Agora, assim, olha só esse jeito aqui, ó. Agora pode virar para lá, vamos fazer diferente agora. Vai se jogando aos pouquinhos. Olha que interessante. Quando tem uma mão assim segurando, ele vai se sentindo o quê? Seguro. Né? Ele vai sentindo que tem algo sustentando ele, que ele não vai cair. Já é diferente. É diferente. Então, esse é um outro modo de se lançar. É quando tem alguém ali sustentando, mas nem sempre é assim. Às vezes, Deus, ele mostra que está ali, mostra uma segurança, ele vai te ajudando. Às vezes, você vai ter que se lançar sem nenhum suporte. Agora, se joga de novo agora, vamos ver. Confia, agora confia. Agora eu vou te segurar de verdade. Espera aí. 3, hein? 1, 2, 3. Não. Vou ficar aqui até ele confiar em mim. Pode confiar agora que eu estou segurar. Vai. Tem alguém com mais coragem aí, gente? Ou não está confiando em mim? Aqui, ó, aperta meu braço aqui, aperta meu braço. Sou forte, ó. Vai. Glórias a Deus, eu queria. Você está vendo como não é muito fácil confiar? E o medo de cair? E o medo de eu não segurar direitinho? E o medo de eu ser fraco? Mas eu sou forte, estou malhando, fazendo exercício todo dia. Mas ele confiou no final, depois de algumas tentativas. Mas vocês perceberam que a gente precisa exercitar isso? Porque se a gente não confiar, a gente não vai caminhar.
gente vai ficar travado, pensando em várias coisas, e bloqueado, e não vai viver o que Deus tem. E eu vejo isso em muita gente. Tem tanta gente aí há muito tempo na igreja que poderia estar lá na frente, tivesse confiado que Deus estava junto, que Deus estava ali sustentando, que Deus ia dar o suporte todo necessário, mas não arrisca. Eu li um negócio que, deixa eu até ver aqui, para falar certinho, para não errar. Uma águia não teme o galho que pisa, olha só, pois confia no poder das suas asas. Olha que interessante. Porque se você vê um passarinho pousando num galho, você imagina, né? O passarinho pensou se o galho ia quebrar ou não quando ele pousasse. Ele mediu se, bom, aquele galho ali me sustenta. Aquele outro ali é muito fino, aquele outro ali vai quebrar. Aquele ali está seco, pode ser que ele quebre quando eu pousar. Ele não pensa isso. Ele vai lá e senta. Por quê? Se o galho quebrar, ele tem as asas e ele não vai se machucar. A gente não pode pensar no medo de fazer algo, porque se algo é arriscado, não é. A gente tem que pensar no Deus que está nos sustentando. Porque pode ser que o galho quebre, sim, pode ser, deixa quebrar, porque Deus vai nos sustentar sempre, vai estar conosco o tempo todo. Isso aqui marcou muito minha vida quando eu li, viu? Inclusive, gente, tem um negócio engraçado. Nós viajamos para Caldas Novas, né, início de junho, início de maio. E a gente estava lá num lugar lá que tinha um monte de árvore. E daqui a pouco veio os macaquinhos querer roubar as coisas que estavam na mesa. Um macaquinho atrevido, veio assim, cheio de marra, veio vindo. E a gente ali, perto das mesas, o meu cunhado estava lá mais perto, o macaquinho veio vindo, como se não tivesse ninguém ali, cheio de coragem, cheio de peito. Aí ele levantou e começou a tentar espantar o macaquinho. Aí o macaquinho parou um pouquinho, foi, voltou. Daqui a pouco o macaquinho pegou o galho que estava na ponta e começou. Você já viu uma? Eu olhei para ele e falei, será que ele está vendo se o galho vai quebrar? Não, ele está tentando assustar a gente. Ele estava balançando assim, batendo no galho. Eu falei, que macaquinho querendo sem vergonha, rapaz. Ele estava balançando aquele galho, querendo nos assustar para a gente sair dali, mostrando. Aí ele foi embora, eu fui lá, dei uns gritos com ele lá, ele foi embora. Daqui a pouco veio uns 4, 5 junto com ele. Falei, pronto, agora virou o pai dos macacos daqui, agora vamos ter uma guerra dos macacos. Mas graças a Deus que ele veio, passou reto, ficou um pouquinho mais afastado, mas tinha uns 5, 6 lá. Pensei, pronto, foi lá chamar ajuda para vir aqui roubar as coisas da gente. Eu falou em galho, eu lembrei disso, né, desse detalhe. Mas você vê que até os macacos, eles não têm medo de ele ia na ponta do galho para balançar, para botar medo na gente. Macaquinho atrevido. Mas eu quero falar com algumas coisas aqui rapidamente sobre por que nós devemos confiar em Deus. Primeiro, porque Deus, Ele tem todo o poder. Absolutamente todo o poder. Tem um versículo que eu amo de paixão. 1 Crônicas 29, 12. Diz assim, ó, tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Gente, sabe o que eu faço quando eu estou meio assim, meio borocochô, estou meio num momento difícil, a minha fé balançada, não sei o quê, dúvida. Eu começo a pensar no mundo. Não sei, o que mais te impressiona na criação do universo? O que mais você pensa assim e fala assim, meu Deus, como Deus criou isso? Tem algo que, é uma pergunta que eu estou falando para vocês mesmo, tem algo que te impressiona na criação? Porque assim, eu uso isso, eu começo a pensar no mundo. Eu começo a pensar num bebezinho, na formação de um... É incrível que você colocar ali no óvulo, espermatozoide, negócio, começar a multiplicar e sai a gente. Eu acho isso incrível. Eu acho incrível porque, pensa no mundo. O mundo é tudo certinho, gente. Porque a Terra, por exemplo, poderia... Imagina a Terra sem gravidade. Já viu no espaço, né, aquele negócio flutuando. Imagina a gente flutuando, todo mundo flutuando. Eu fico pensando, será que quem é mais pesado flutua menos?
Eu fico pensando, quem é mais levinho voa mais, não sei. Mas é tudo certinho, eu fico pensando, como surgiu a Terra? Da onde saiu? Porque tem que ter saído de algum lugar. Não saiu do nada. Aí você pensa nos outros planetas, você pensa no Sol certinho, você pensa na Lua. A Isabela está amando a Lua, ela viu a Lua e fala, a Lua. Né? Tá ficando muito esperta essa menina. Mas eu não sei o que você usa para pensar no poder de Deus. O que você usa para pensar o quanto Deus é poderoso? Porque isso a gente tem que ter sempre na mente. No momento de dificuldade, no momento de luta, no momento que a sua fé der uma balançada, começa a pensar nisso. No poder do Deus que nós servimos. Porque às vezes a gente fica desesperado com coisas pequenas na vida, preocupado com o que vai acontecer, com o que não vai, com o que pode fazer, com o que não pode. Você não tem que preocupar com o que você pode ou não, tem que preocupar com Deus, estar firme com Deus, porque Ele pode todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Grava isso no coração. Você precisa entender e ter essa verdade que tem que ser latente. Porque assim, nós podemos sim confiar em Deus, porque todo o poder está nas mãos dEle. Acima de tudo, acima de todos, tudo que nós precisamos, que, aliás, infinitamente mais, né, do que nós podemos precisar, Deus pode nos dar. E às vezes a gente fica desesperado, né, por conta de coisas pequenas que acontecem na nossa vida. E tem outras coisas que eu notei aqui, eu queria falar algumas bem rapidamente, porque assim, a segunda coisa, Deus não nos abandona jamais. Quem tem medo de escuro aí, levanta a mão. Brincadeira, não precisa. Mas assim, quem tem medo de ficar sozinho em casa? Não dá medo às vezes de ficar sozinho em casa? Você fica sozinho, principalmente quem é acostumado com bastante gente. Fica sozinho em casa. Aí sempre quando você está sozinho, dá uns barulhos estranhos, não dá? A Dia que espera, ela olha para mim aqui porque ela sabe que ela é assim. Quando eu não estou em casa, às vezes ela nem dorme em casa, dorme na mãe dela, né? Mas quando ela dorme em casa, tem um aparato de segurança máxima lá, é luz acesa, é porta fechada, dá barulho e ela não sai do quarto. Hã? Às vezes ela me liga, amor, deu um barulho da porta lá fora. Eu falei, o que eu posso fazer, filho? Sério, já me ligou. Amor, deu um barulho na porta lá fora. Eu falei, o que eu não tenho o que fazer, vou mandar um pelotão aí, dar uma olhada. Mas ela tem medo de ficar sozinha. Dorme com a luz acesa. Às vezes eu estou de serviço, aí eu vou lá fazer uma ronda. Sabe que é interessante chegar de surpresa às vezes, né? Só para dar uma olhada, ver como é que tá as coisas. Aí eu apareço lá, aí eu entro sem fazer barulho. Quando ela vê, eu estou dentro de casa. Aí o coração dela dispara mesmo. Isso não se faz. Às vezes ela fica brava comigo. Amor, que susto. Às vezes ela fala até um negócio que é pecado, com vontade de te dar um soco. Mas é brincadeira, graças a Deus. Mas o fato, gente, é que Deus, olha só o que diz, Salmos 9:10. Os que conhecem teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Às vezes a gente sente que Deus nos abandonou. Às vezes a gente sente que a gente está sozinho. Às vezes a gente sente que Deus não está ouvindo nossas orações. É tudo enganação da nossa alma. Porque Deus jamais nos abandonou. E tem muitos versículos que falam isso na palavra. Então saiba, gente, que pode ser o dia que você estiver achando que Deus está mais longe possível de você. Deus não te abandonou, de forma alguma. Às vezes é a gente que vai dar uma voltinha e pede licença para Deus. Deixa Deus aí, vai dar uma volta. Deus, deixa eu fazer umas coisas aqui e o senhor fica aí. Mas Deus nunca abandona. Sabe, eu presenciei isso quando eu fui para o Rio de Janeiro, lá subindo favela. Você acha que não deu medo, não? Teve lá na pedreira, lá tem uma pedreira lá no Morro do Alemão, e deu um tiroteio lá e tinha morrido 3 militares. Aí chegou a notícia para a gente tinha varado a noite, acordado numa operação na Maré, tinha chegado para descansar um pouquinho, falou, vocês vão descansar um pouquinho agora, e vocês vão lá para aquele lugar onde morreu 3, substituir eles. Eu falei, meu Deus, aí o coraçãozinho velho, né? Falei, bacana. Dá medo, com certeza, dá medo, fiquei preocupado.
Nem falei para ela. Falei, onde é que eu estou? Estou aqui no Rio. Ela me ligou. Ela me ligou, eu estava lá na pedreira, onde... Até passou, né, eles correndo lá naquela pedreira lá, tal, passou na televisão. É lá que eu estava. Ela me ligou e falou, onde é que você está? Eu estou aqui no Rio. Copacabana, não estou brincando. Estou brincando, não menti, mas também não falei onde eu estava naquele momento. Depois eu falei que eu estava lá para ela, senão ela ia ficar desesperada. Mas, gente, o fato é que Deus estava conosco o tempo todo. Lá eu tive as maiores experiências da minha vida, porque era incrível, a gente orava antes de ir, falava assim, nós vamos dar um tiro. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor já prepare tudo para quando a gente chegar lá não precisar dar um tiro. Eu fiquei lá 2 meses no Rio de Janeiro, não dei um tiro. A gente chegava lá assim, estava deserto. Falei, cadê os caras? Falei, graças a Deus que não estão aqui. Algum abençoado, acho que era um anjo, que ia lá e falava para os caras que a gente estava indo, eles fugiam. As velhinhas até zoavam a gente. Ih, meu filho, eles já foram embora faz tempo. As velhinhas zoando a gente, que a gente chegou atrasado. E, na verdade, a gente sabe que o Rio tem muito informante, né? Todo mundo é envolvido, é aquele negócio, tá? Planejava uma operação secreta, surpresa. Os caras já sabiam antes da gente sair. Então, chegava lá, não tinha ninguém. Mas, graças a Deus, nem queria mesmo. Não demos um tiro. Em 2 meses, subindo todas as favelas do Rio de Janeiro que você imaginar. Deus nunca nos abandona. Acredita nisso. Quando você estiver numa situação muito difícil, traz isso à sua mente e ao seu coração. Terceiro, Deus cuida de nós. Olha só, 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele cuida de nós, gente. Deus cuida com muito carinho de nós. Eu gosto de falar isso, carinho, cuidado de Deus por nossa vida é tão grande. Se você olhar bem para a sua vida, você vai conseguir ver o quanto Deus tem cuidado, sim, em cada detalhe da sua vida. Pode ter certeza disso. Deus prepara tudo. Às vezes a gente fica ansioso, né, preocupado com o que vai acontecer, mas Deus está cuidando de absolutamente tudo. Eu mudei de função lá, eu fui para a primeira companhia, que é a companhia que vai para tudo que é a missão que vai ter aí. E eu não queria ir para lá. Falei, gente, não quero não. Amém. Já que eu estava mesmo? Eu mudei de companhia. E eu não queria ir para lá, gente. Falei, não vou. Aí o coronel, ele é abençoado, né? Porque ele falou assim, eu quero o Giovanni lá. Pode mudar todo mundo, ele não muda. Falei, obrigado. Obrigado. E é verdade, porque eu fui falar com o capitão, falei com o capitão, ele falou assim, olha, o único nome que era certo aqui era eu e você. Era o comandante da companhia e eu. O resto mudou tudo, saiu um, trocou, veio para cá, foi para lá, mas eu fiquei. Eu não queria ir. Aí eu falei, mas amém, né? Eu não sofro muito, porque a gente tem que entender que Deus está cuidando. Aí o que eu fiz? Fui para lá. Vou lá, vamos trabalhar, vamos fazer o nosso melhor e vamos embora. Gente, eu cheguei lá, é tão bom lá. Se eu soubesse, tinha ido antes. É bom de trabalhar, é gostoso, um ambiente bom, tem estrutura boa. É muito diferente de onde eu estava. Eu achava que estava bem. Então a gente tem que pensar que Deus está cuidando. Às vezes algo muito ruim, que a gente acha que é muito ruim, é bom. É o cuidado de Deus com a nossa vida. Confia nisso. Confia nisso. Porque às vezes as coisas que a nossa vida, que a gente reluta, é o melhor que pode acontecer para nós naquele momento. Como? Não se sabe, mas é preciso confiar. Isso é confiança. Né? Eu nem gosto de falar muito da Isabela, porque eu sou repetitivo, né? Mas, gente, eu aprendo muito com ela. Eu coloco ela no sofá, falo, se joga, ela vem e se joga. Aí teve um dia que eu distraí, ela se jogou, eu não estava olhando. Eu falei, meu Deus, eu peguei ela assim, quase caindo. Falei, meu Deus, você confia até demais em mim. Mas a gente, olhando para as crianças, a gente aprende muito, né? Às vezes a gente tem tanta coisa para...
Mas se eu abrir uma célula, mas não tem, pode acontecer isso e isso e isso, mas e a casa, a comida, se eu convidar e não querer, se um dia não tiver ninguém, mas eu vou ter que fazer toda semana, mas eu não vou ter tempo, eu vou estar desgastado. Gente, pelo amor de Deus, vai lá e faz, se joga. Você vai, tem gente que não experimenta os braços de Deus, nunca, porque não se joga. Não se joga, igual o João, né? Você viu que no final ele se jogou, agora é só chamar ele aqui, ele vai se jogar. Eu vou ter dificuldade de segurar, porque ele vai se jogar, vai me empurrar para lá. E é assim, porque Deus, Ele gosta disso. No início é assim mesmo, a gente vai devagarinho, vai e tal, mas tem algum momento que a gente precisa se lançar. Ou a gente vai ficar nesse negocinho mesmo de um pouquinho só, estou com um pouquinho de medo, estou com um pouquinho de receio. Uma outra coisa que nós devemos confiar em Deus, Ele nos protege. Provérbios 35. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é escudo para quem nele se refugia. Olha que coisa linda, gente. Sabe, a gente tem medo às vezes das coisas. Eu vejo gente com muito medo de trabalho que fizeram, de olho gordo, de inveja, de não sei o quê. Não precisa ter medo de nada disso. Porque Deus, primeiro que Ele é infinitamente mais forte, maior que tudo isso. E Ele nos guarda e nos protege de absolutamente tudo. Basta que a gente o quê? Se refugie nele. E o que é se refugiar em Deus? É estar presente nas coisas de Deus, é ter Deus no dia a dia. Que bom que a gente... Eu não sei se a nossa igreja viveu um momento tão bom assim de oração e leitura da palavra como nós estamos agora, né? Orando, orando, orando. Isso protege, isso nos guarda. Quando nós estamos ali, intercedendo, Deus está nos guardando, Deus está livrando, Deus está mudando coisas que iriam acontecer ali na frente, Deus está transformando. Por isso que a gente incentiva tanto. Vem orar aqui, conecta na sala de oração, faz o plano de leitura da Bíblia com a gente, porque isso é se refugiar no Senhor. Não é só sentar lá e falar, Deus me protege. Isso não é suficiente, isso não é se refugiar no Senhor. É realmente estar debaixo da sua proteção. Quinto, são só 6. Deus é fiel. Olha só. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Já viu Deus falhar? Já viu, não? Deus não falha. Tudo, olha só, gente, grava isso. Cada letra, cada palavra que está escrita aqui nessa Bíblia, cada afirmação que está aqui, vai se cumprir. Está escrito aqui, você pode ficar tranquilo, que é uma verdade. É uma grande verdade. A gente tem isso aqui, isso é um tesouro, a palavra de Deus é um tesouro precioso. Se você ler ela e entender que isso aqui é a pura verdade. Aí você vai ler um versículo aqui, vai falar, meu Deus, isso aqui é uma verdade. E se eu sou filho de Deus, a verdade é para mim. Se eu leio aqui, eu tenho fé, eu acredito, eu entrego minha vida a Deus, isso é uma verdade para mim, eu posso confiar, eu posso crer, eu não preciso ter medo. Então, essa é a grande verdade, Deus é fiel, todas as suas promessas vão se cumprir. Inclusive, a gente não crê muito, mas Jesus vai voltar, sabia? Jesus vai voltar, amém? Nós cantamos aqui, né, a parte da música que o Lino sabia, Maranata, Maraná, é isso, gente. Jesus vai voltar. E olha que pode ser que não demore. Tem que confiar nisso, gente. Porque eu sei que às vezes a gente fala assim, não, vai se demorar ainda. Muito obrigado, meu querido. O mesmo galardão da Karina vai ser seu. Que o Marcelo prometeu para ela. Ele vai voltar, gente, é verdade. Não vive como se não fosse, não. Porque às vezes a gente vive como se Jesus não fosse voltar, ou então fosse demorar muito. Não, vai ser daqui 3, 4, 5 gerações. Eu não vou ver, eu não vou estar aqui. Quem disse? Quem disse? Assistindo The Chosen, a gente vê que Jesus chegou do nada, e as pessoas não acreditavam nem que era ele direito, né? Duvidavam. Falava, Jesus, mas peraí, o Messias é assim mesmo? Porque às vezes a gente está esperando Jesus de um jeito, vai vir de outro, sabia?
A gente espera. Eles esperavam, né? Aquele cara que ia juntar um exército para acabar com Roma. Aí Jesus vem todo sossegado, tranquilo, falando, não vamos brigar com ninguém, não. É outra coisa que nós vamos fazer. As mulheres que eram oprimidas demais naquela época, elas esperavam alguém para tirar elas da opressão. Elas falavam, mas você é o Messias. Mas peraí, é isso mesmo? Não ia ser um guerreiro, um líder, um grande líder de um grande exército? Então tome cuidado. Inclusive com os falsos profetas que tem por aí, tome cuidado. Mas o fato é que nós temos que ter certeza de que Jesus vai voltar, ou a gente vai encontrar com Ele, quando a gente morrer. Mas a gente dá muita importância para as coisas desse mundo, gente, cuidado. E eu estou falando de mim, todos nós, sem exceção. A gente preocupa muito com as coisas daqui, muito demais, como se isso aqui fosse tudo, mas na verdade isso aqui não é nada. Essa é a verdade, a verdadeira vida, a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro não está aqui, não é daqui, nós não somos daqui. Precisamos confiar nisso e jamais viver como se isso não fosse uma grande verdade. Eu digo, você confia o suficiente que Jesus está voltando, rapidinho, em breve, daqui a pouco? Você confia de verdade? De verdade mesmo? Eu sei que a gente confia pouco nisso. Trabalha isso no seu coração, deixa Deus trabalhar isso no seu coração, para que você viva com essa certeza mais viva. Viva com essa certeza mais viva. É redundante, mas é isso aí. Porque isso muda muita coisa, muita atitude que a gente toma, muita escolha, isso muda quando a gente entende nisso. E por fim, Deus é bom. Naum 1,7 diz assim, o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Gente, o Senhor é bom em todo tempo. Todo tempo. Ele é bom. Nós precisamos crer nisso, confiar nisso. Porque às vezes as coisas da nossa vida, a gente briga muito, esperneia, né? Faz tanta coisa, achando que aquilo que fizeram para nós foi algo ruim e tal. Eu creio numa coisa, sabe? Primeiro que ninguém consegue travar os planos de Deus para a nossa vida. Absolutamente nada nem ninguém. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Independente de qualquer um e qualquer coisa nesse mundo. Eu acredito nisso. Eu olho para isso e eu vou em frente, aos trancos e barrancos. Aconteceu isso na minha vida, não tem problema, eu vou continuar, porque eu sei que isso aqui, Deus vai transformar numa coisa boa. Sabe que eu acredito nisso? Pode acontecer qualquer coisa na minha vida. Eu sei que Deus vai transformar numa coisa boa para mim. E o que é uma coisa boa para mim? É algo que me fez crescer, algo que acrescentou fé, algo que me ajudou a confiar ainda mais no Senhor, algo que me aproximou dEle, algo que me fez mais parecido com Jesus. Isso é para mim uma coisa boa. Então, acredite nisso. Tudo que acontecer na sua vida, Deus vai transformar numa coisa boa para você. Acredite. Pode ser uma coisa, aos olhos humanos, muito ruim, mas vai ser bom no final, porque Deus é bom. Esse mesmo exemplo aí que eu usei, né, de ter mudado de função, pareceu muito ruim. A minha ida para o Rio de Janeiro em 2018, meu Deus do céu, eu sofri demais naquele momento, porque eu fui para lá. Não queria ir também, sabia que eu ia encontrar lá. Mas sabe, eu ter ido para lá, mudou minha vida. E teve uma outra missão que eu fui, que eu também não queria ir, relutei, briguei, falei, fui. Hoje eu não brigo mais não, porque eu briguei para não ir numa missão. Aí deu um rolo, até contei isso já aqui. Acabou que eu fui. Já contei, mas foi quando atrasou um mês de vir a Isabela. Porque a gente ia fazer o tratamento no mês, aí como eu fui, a gente ficou para o outro mês. Talvez essa mudança de um mês da gravidez fez toda a diferença para a Isabela estar aqui hoje. Porque talvez ela tivesse com um mês a mais de gravidez, isso seria ruim. Iam ter que tirar ela antes, iam ter que fazer uma cesárea de emergência, porque corremos esse risco naquela época. E a hora que eu relutei, eu briguei, eu fiz de tudo para não ir. No final eu fui, e foi o melhor que aconteceu para nós, eu acredito nisso. Então acredita nisso, Deus é bom para você,
Deus cuida, Deus protege, Deus te guarda, Deus te ama, Deus faz de tudo para que você tenha a melhor vida aqui na terra. Mas Ele não vai te livrar de algumas coisas porque isso faz parte. Mas nem por isso Ele te abandonou, nem por isso Ele deixou de te amar, nem por isso Deus mudou alguma coisa, deixou de ser fiel. O louvor pode subir aqui. Eu queria orar com vocês para que você colocasse sua vida diante de Deus, sabe? Talvez você tenha confiado em um monte de coisa. Confia, às vezes, muito em você mesmo. Às vezes confia marido na esposa, esposa no marido. Confia nos filhos, confia no dinheiro. Confia na capacidade intelectual. Confia no mundo, né? Confia no carro, na casa, no sistema, enfim. Onde você tem colocado a sua confiança? O que realmente te sustenta? Se tirasse tudo de você, o que sobraria? É isso que você tem que colocar diante de Deus. O que realmente é importante? O que realmente é a sua... Porque aquilo que é importante é o que a gente prioriza. Aquilo que a gente confia é que nos move. Grava isso no seu coração. Fecha os olhos aí e tenta se conectar com Deus. Pensa o quanto Deus é poderoso para você. O quanto Deus é poderoso. Será que realmente você crê que Ele pode fazer tudo? Será que você crê que Ele é dono de tudo? Será que você crê que Ele está no controle de todas as coisas de verdade na sua vida? Ou em alguns momentos você esquece disso e passa a viver como se Deus não pudesse fazer alguma coisa? Como se Ele não tivesse força, poder, capacidade suficiente para mudar qualquer coisa nesse mundo. Ele criou tudo. Ele criou cada detalhe que existe nesse universo. Você crê que Deus está cuidando de você? Apesar daqueles momentos em que você talvez sofreu alguma coisa, talvez você foi afetado por alguma coisa que não queria, talvez alguém te machucou, alguma coisa te machucou. Você crê que Deus continua cuidando de você? Aquilo lá tinha um propósito, aquilo lá foi um momento específico, mas Deus nunca deixou de cuidar dos seus filhos. Pode até uma mãe esquecer o seu filho, Deus não esquece, Deus não deixa de cuidar. Você crê que Deus está te protegendo de todo o mal? Você crê que Deus é capaz de te livrar de todo o mal? Não deixar que nada te afete, não deixar que o inferno faça nada na sua vida. Deus está te guardando, te protegendo. Basta que você se refugie nele. Você crê que Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez para você? Cada palavra, cada letra, cada expressão, tudo que está escrito nessa palavra que Deus vai fazer ser uma verdade na sua vida. Você crê na bondade do Senhor? Você crê que Ele é bom o tempo todo? Apesar de muitas vezes Ele não te dar o que você pede, apesar de muitas vezes Ele fazer diferente, às vezes contrariando aquilo que você mais queria, às vezes te colocando em lugares que você não queria. Você crê que Deus continua sendo bom? Porque Ele continua. Deus é bom o tempo todo. Deus te ama de todo o coração. Deus daria tudo por você. Sabe esse mundo todo cheio de riquezas, cheio de detalhes, cheio de estruturas, não vale mais do que você. Todas as riquezas desse mundo não valem mais do que a sua alma. Confia nisso, confia no Senhor, se lança de todo o coração nos planos de Deus, dá mais um passo, sem medo, experimenta os braços do Pai, experimenta depender do Senhor, você vai ver como é bom, como é maravilhoso. Ora um pouquinho ao Senhor aí, conversa com Ele, rasga o seu coração. Esse momento Deus está te ouvindo com muito carinho. Deus está dizendo: deixa eu te cuidar, meu filho, deixa eu te amar, deixa eu ser seu Deus.